Fala galera, professor Wendel, vim aqui para ensinar vocês a química orgânica e hoje a gente vai começar com a introdução, tranquilo? Beleza, o carbono ele é o principal elemento estudado na química orgânica e para a gente estudar sobre ele vamos entender quais as ligações que ele pode fazer. O carbono ele vai realizar 4 ligações que na química orgânica a gente representa isso por 4 traços, tranquilo até aí? Então olha só. Carbono realiza 4 ligações que pode ser feito através de 4 traços. Agora, qual é a forma que esse carbono vai realizar essas ligações? Ele pode fazer uma ligação simples, uma ligação dupla ou ainda uma ligação tripla. Agora, senhores, olha só, como é que eu vou representar essas ligações simples do carbono? Eu posso representar assim, ó, com um tracinho, que essa ligação ela está no plano, com um traço todo preenchido, que essa ligação está para frente do plano, ou com um traço tracejado, que ela está para trás do plano, ou ainda ondulado, que ela é indeterminada. Dando sequência, eu tenho que a ligação dupla ela é representada por um duplo traço, e a ligação tripla ela é representada por um triplo traço. Agora, é importante entender os elementos organógenos, que são aqueles que vão compor a química orgânica, inclusive, é claro, o carbono. Mas temos aqui o elemento muito abundante na química orgânica, que é o hidrogênio. O hidrogênio ele faz uma ligação, se é uma ligação eu posso ter certeza que sempre será uma ligação simples. Agora, os elementos da família 7A, os halogênios, cloro, bromo, flúor e iodo, também todos eles vão realizar uma ligação. E essa ligação é um traço. Só que agora temos um detalhe que devemos ficar atento para os elementos da família 7A. É a questão dos elétrons livres, os elétrons não ligantes, aqueles que não realizaram ligação. Por exemplo, o cloro, como ele tem 7 elétrons, ele faz uma ligação, sobram 3 pares de elétrons. Não só ele, como todos os elementos dessa família. Então, olha só para reforçar, os elementos da família 7A vão fazer uma ligação e sobram 3 pares de elétrons livres, aqueles elétrons que não fizeram ligação. Dando continuidade, eu tenho os elementos da família 6A que vão realizar apenas 2 ligações. Quais são essas possibilidades? Bem fácil. Ele pode fazer 2 simples ou ele vai fazer uma dupla ligação. Assim como eu tenho o oxigênio, eu tenho o enxofre, que é da mesma família. Agora um detalhe, como ele tem 6 elétrons, ele realiza 2 ligações, eu tenho 2 pares de elétrons livres ou elétrons não ligantes. Dando continuidade, sequência aqui no nosso estudo, galerinha, família 5A que apresenta vai realizar 3 ligações. Quais são as possibilidades? Vamos lá. Ele pode fazer 3 ligações simples, ele pode fazer uma dupla e uma simples, ou ele pode fazer uma tripla ligação. A mesma coisa que acontece para o nitrogênio vai acontecer para o fósforo. O fósforo pode fazer 3 ligações simples, uma dupla e uma simples, ou uma tripla ligação. Agora olha só, como ele é da família 5A, ele tem 5 elétrons de valência. Isso quer dizer que como ele usa 3, agora só tem um par de elétrons não ligantes, que são chamados de elétrons livres. Detalhe, nem sempre exclusivamente o enxofre vai realizar apenas 2 ligações. Ele pode realizar de 2 ou 6 ligações. Já o fósforo nem sempre vai realizar apenas 3 ligações. Ele pode efetuar até 5 ligações. Agora a gente vai dar continuidade, pessoal, no tipo de ligação que o carbono pode fazer. O carbono pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma dupla e 2 ligações simples, ou ele pode fazer 2 duplas e uma tripla e uma simples. Nota só que ele sempre vai ter que fazer 4 ligações, sempre que vai ter que fazer 4 traços. Agora, uma cadeia carbônica é quando eu tenho interligamento de vários átomos de carbono, mas na questão representacional eu posso ter o seguinte, que esse carbono está fazendo só ligação simples, esse também, já esse aqui faz uma dupla. O que isso vai interferir quando eu mostrar de outra forma? Quando aparece todas essas ligações, ela é chamada de fórmula estrutural, porque tem toda a estrutura, todas as ligações. Agora, esse carbono, quando eu vou calcular ou contabilizar o número de hidrogênios, ele tem 3, então quando eu vou representar só o número de hidrogênios, fica assim, ó, CH3, o outro, como só tem 2, CH2,
O outro, como só tem um, pois como ele está fazendo uma dupla, fica CH. O seu carbono vizinho também tem uma dupla, CH. E por fim, o da extremidade, como tem 3 hidrogênios, ele vai ficar representado como CH3 ou H3C. Essa ordem não vai fazer tanta importância assim. Então, quando aparece todas as ligações, é a fórmula estrutural. Quando só tem as ligações carbono com carbono e só o número de hidrogênios, ela é chamada de fórmula condensada. Agora, se eu contabilizar só a quantidade de átomos e representar o carbono e o hidrogênio, por exemplo, primeiro eu vou contabilizar o átomo de carbono. São 5 carbonos, então o número de carbonos eu vou colocar no canto inferior, então fica C5. Agora eu vou contar o número de hidrogênios. Eu tenho 10 hidrogênios, então vai ficar assim, ó, C5H10. Repara a diferença entre essas representações. Eu tenho o mesmo composto, só está mudando a forma que elas estão representadas. Lembrando, toda estrutura, fórmula estrutural. Só as ligações entre carbonos, fórmula condensada. Quando eu tenho apenas a quantidade de átomos, C5H10, fórmula molecular. E agora, como é que essa estrutura pode ser representada? Também temos a fórmula em zigue-zague ou bastão, ou também chamada agora de fórmula moderna, que a gente representa uma cadeia carbônica. Bem, pessoal, agora vamos falar da fórmula em zigue-zague ou fórmula moderna. Tudo bem? Então, qual é o grande problema nessa fórmula? É que não aparecem os átomos de carbono nem de hidrogênio. Os outros vão aparecer. Mas como é que eu sei onde é que tem carbono, não é verdade? Então é bem fácil, olha para cá. Carbono vai ter agora em toda a ponta, extremidade ou vértice. E os hidrogênios, onde é que eles vão se encontrar? Os hidrogênios vai depender do número de traços que o carbono vai fazer. Se esse carbono tem um traço, é porque ele vai ter 3 hidrogênios. O hidrogênio faz uma ligação e o carbono faz 4. Então eu tenho que ter essa ideia, essa relação, que se o carbono está aparecendo com um traço, é porque ele precisa de 3. Então nele existem 3 hidrogênios. Quando o carbono tem 2 traços, eu vou ter que ter 2 hidrogênios. Quando ele tem 3 traços, ele vai ter só 1, então vai ficar só o H. Quando ele tem 4 traços, não vai ter nenhum hidrogênio. Tudo bem? Então, olha só. Esse carbono aqui, pessoal, ele tem um tracinho. Então, nele vai ter 3 hidrogênios. Então, vai ficar representado como CH3. Nesse carbono, ele tem 2 traços, que pode ser 2 simples ou pode ser nessa representação como uma dupla. Mas olha só, ele vai ter só 2 hidrogênios. Agora, quando ele tem 3 traços, pode ser 3 simples, que vai ter um hidrogênio, ou pode ser uma dupla e uma simples, só vai ter um hidrogênio também. Então fica CH. Quando ele tem 2 traços, CH2. Quando ele tem só um traço, CH3. Agora, quando ele tem 4 simples, não tem hidrogênio. Quando ele tem uma dupla e 2 simples, não tem. Quando ele faz 2 duplas, ou uma tripla e uma simples, a gente não vai encontrar hidrogênio nesse carbono. Agora, olha só como é que eu posso representar. Está aqui uma fórmula moderna ou zigue-zague, também pode ser chamada de fórmula bastão. A gente encontra isso na literatura. Agora, olha, como é que eu posso identificar? Muito simples. Como eu disse, esse carbono tem um traço, então fica CH3. Esse carbono tem 2 traços, então nele fica CH2. Esse aqui também tem 2 traços, então fica CH2. Esse aqui tem apenas um traço, logo tem 3 hidrogênios, vai ficar CH3. Neste aqui tem uma diferença, a gente encontra uma ligação dupla. Então vem para cá e preste atenção. Quando tem um traço, vai ficar CH3. Agora olha esse carbono aqui, senhores, cuidado! Isso aqui, ó, é uma dupla e isso aqui é uma simples, totalizando 3 ligações. Então vai ter apenas um hidrogênio, vai ficar representado como CH. Aqui também, olha, CH e na extremidade a gente vai ter o CH3. Agora aqui, olha, eu já tenho uma tripla ligação. Cuidado, ela começa aqui e termina aqui. Olha só, tripla ligação, ela tem esse tamanho aqui nesta representação. Então aqui, ó, também é um carbono
encontramos carbono em todas essas pontas. Vamos lá detalhar. Aqui tem 3 traços, então vai ficar como? CH. Aqui, olha, é um detalhe bem cuidadoso. Ó, aqui ele apresenta 4 traços. Nota, 3 traços para cima e 1 para baixo. Então, se ele tem 4, ele não vai ter hidrogênio nesse carbono. Agora, esse aqui, ó, tem 2, então vai ficar CH2. Esse aqui, olha, vai ficar 3, então fica como? CH. E aqui, CH3. E neste outro, também CH3. Aqui eu coloquei uma estrutura que a gente conhece como estrutura aromática. Percebe? Nela encontramos 3 duplas alternadas. Destacando esse carbono e colocando ele aqui fora para ficar melhor a visualização, podemos perceber que ele faz 3 ligações, 3 tracinhos. Então nele só vai ter um hidrogênio. Semelhante a ele eu tenho os outros 5 carbonos. Então vai ficar como? CH, CH, CH. Todos eles vão apresentar apenas um átomo de hidrogênio. Agora vamos falar sobre os tipos de ligações. A gente comentou que pode ser simples, dupla ou tripla, mas essas ligações elas podem ser classificadas de acordo com como elas ocorrem em ligação sigma e ligação π. A ligação sigma ela ocorre de forma frontal. A ligação π ela ocorre de forma lateral. Então é muito comum a gente encontrar em livros que essa sobreposição ela é frontal na ligação sigma, por isso ela é muito forte, ela é muito intensa. Já a ligação π ela é uma sobreposição lateral, então ela é mais fraca que em relação à ligação sigma. Isso quer dizer o que? Se é forte ou fraca? Que para quebrar uma ligação sigma, como ela é mais forte, tem que produzir uma energia ou fornecer uma energia maior do que para quebrar uma ligação π, que é mais fraca. Então, olha só, a ligação ela pode ser do tipo sigma ou do tipo π. Isso vai dizer o que, Wendel? Olha só, a ligação pode ser do tipo sigma ou do tipo π. Toda ligação simples é uma ligação sigma. Uma ligação dupla ou é sigma ou é π. Já uma ligação tripla vai ser π, sigma e π. Com isso, nós podemos classificar o carbono em carbono saturado ou carbono insaturado. Quando é que o carbono vai ser saturado? O carbono saturado vai ser classificado assim quando ele apresentar apenas ligações sigmas, ou seja, quando ele faz só ligação simples. Quando ele vai ser um carbono insaturado? Quando observar a presença de ligação π. Não necessariamente 2, basta ter uma ligação. Então, vamos facilitar isso quando ele apresenta uma dupla, ou 2 duplas, ou uma tripla. Então, vamos observar na fórmula estrutural. Essa ligação é simples, então todas as ligações simples dessa estrutura são do tipo sigma. Quando deparo com uma dupla, uma é sigma e a outra é do tipo π. Aqui é sigma, 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 sigma e sigma. Vamos encontrar questões que vai exigir que você conte essas ligações, então não tem segredo. Basta você contar uma por uma as ligações sigmas. Agora, olha só, na fórmula condensada, é muito comum que o aluno esqueça de contar as ligações do hidrogênio. Então, você não pode esquecer. Cada hidrogênio equivale a uma ligação sigma. Então, olha para cá. Quando eu for contar os hidrogênios, eu já admito um certo número de ligações sigmas. Então, acompanhe aqui comigo, ó. 3 com mais 2, 5, 6, 7 e aqui com 3 eu tenho 10. 10 hidrogênios é igual a 10 ligações sigmas. Ainda não é o número total de ligações da estrutura. Eu já tenho um certo número que está escondido, não aparece. Então, olha para cá. Se tem 10 hidrogênio, 10 ligações, aí eu posso sair contando da direita para a esquerda. Então, 10, 11, 12, 13, 14. Por que eu não coloquei aqui? Porque já que é uma dupla, se a de cima é sigma, a de baixo é π. Um detalhe que não importa se você colocar sigma embaixo ou a π em cima. Não vai interferir isso no caso da dupla ligação. Agora, eu tenho aqui, olha, a representação moderna. Como é que eu faço para fazer uma contagem correta nesse caso?
Primeiro passo, você vai ter que destacar os átomos de carbono, que a gente já viu no capítulo anterior. Primeiro eu tenho que destacar os átomos de carbono. Então, aqui esse carbono faz 4 traços, 4 ligações, não tem. Esse aqui tem 3 traços, vai ficar como? CH, esse aqui CH e esse aqui vai ser CH3. Como é que eu vou contar as ligações sigmas? Vamos começar pelos hidrogênios. 1, 2, 3, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então tem 11 ligações sigmas. E as ligações π? Eu já sei. Quando uma é dupla, uma é sigma, a outra é π. Uma é sigma, a outra é π. Então tem 11 ligações sigmas e 2 ligações π. Agora, vamos concluir aqui, olha. De novo, tenho que destacar os átomos de carbono. Destacando os átomos de carbono, vamos destacar os átomos de hidrogênio. Olha só, esse aqui ó, tem 4, esse aqui vai ficar CH, CH, não vai ter CH3, aqui não vai ter CH3, CH3. Nota uma coisa, onde eu disse que não vai ter é porque o carbono está completo, ele já está fazendo 4 ligações. Vamos lá, 2 hidrogênios, 3, 4, 7. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ligações sigmas. E as ligações π? Mesmo do anterior, olha só. Mesmo raciocínio do exemplo anterior. Se aqui é sigma, a outra é π. Se aqui é sigma, aqui é π. Se aqui é sigma, a outra vai ser π. Então, nota que apresenta 3 ligações π. Agora, tem questões que pode abordar ou itens para calcular o número de elétrons π. Como é que eu calculo? Bem fácil, bem simples. Olha só, basta você pegar o número de ligações e multiplicar por 2. Veja bem, por que essa fórmula? Porque cada ligação ela é o compartilhamento de um par de elétrons. Então, eu tenho que contar o número de ligações e multiplicar por 2. Então, já que são 3 ligações sigmas, então basta você pegar o número de ligações, que são 3, e multiplicar por 2. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 dá 6. 6 elétrons π nessa estrutura. Tranquilo? Bem, galerinha, essa foi a nossa aula de introdução à química orgânica. Logo, logo vai ter o próximo capítulo, a próxima aula que vai ser sobre carbono, classificação do carbono, características gerais do carbono, primário, secundário, carbono assimétrico, também era chamado de carbono quiral, que a molécula que na verdade ela é quiral, carbono estereogênico, na próxima aula.